Durante 3 meses, a nossa equipe produziu 8 programas sobre pontos turísticos de Florianópolis. E ao longo desse período, ficou claro quanto a mobilidade urbana e a balneabilidade das praias prejudicam moradores e turistas. A poluição da água do mar de Canasvieiras e do Campeche deixou a comunidade atenta neste verão. E o trânsito intenso da ilha dificultou o deslocamento de quem anda de carro e ônibus pela cidade. E para falar sobre esses problemas, estaremos em 2 lugares neste último programa da temporada. Eu no norte da ilha e o Lucas no sul, para discutir planos e soluções para os próximos anos. O Estação Verão está no ar. A mobilidade urbana afeta cada vez mais quem mora na capital. Mais de 330 mil veículos circulam por Florianópolis, de acordo com o Detran de Santa Catarina. Mas a infraestrutura viária da cidade não suporta essa quantidade de veículos. Aqui em Canasvieiras, um dos maiores congestionamentos era na entrada e na saída do bairro. Em novembro do ano passado, um elevado foi inaugurado para amenizar o trânsito. O elevado possui 200 metros de extensão e, de acordo com os moradores, ajudou no fluxo de veículos. Mas ainda há pontos que precisam ser melhorados. Ficou um ponto cego entre os pilares ali. Tanto os veículos como os pedestres, eles não conseguem visualizar o trânsito que vem. Nos últimos 5 dias eu tenho pego acidente todo dia aqui. Não sei se o pessoal não tem notado as placas. E até o mesmo turista que passa despercebido na via principal, na via que não é a principal, eles estão atravessando. E as placas não estão um pouco visível, acaba confundindo o pessoal, porque ficou uma rótula em cima de cruzamentos, então confunde o pessoal nesse sentido. O projeto inicial previa o elevado, com os seus entornos, não previa a faixa de pedestre. Mas eu acredito que, na medida do possível, isso tem que ser pensado, porque nós temos que privilegiar também o pedestre, a segurança do pedestre. Outra obra que ajudou no trânsito do norte da ilha foi a duplicação da rodovia SC-403. A duplicação foi feita em 5,2 quilômetros da rodovia, que vai do trevo com a SC-401 até o bairro de Ingleses. No sul da ilha existem 2 pontos críticos de trânsito. O primeiro deles na região do Trevo da Seta. A mudança do número de pistas nos horários de pico afoga o trânsito. Já o segundo ponto e mais crítico é aqui, no trevo do Rio Tavares. O local é um ponto de afunilamento de ruas que levam a 3 regiões diferentes da cidade: sul, centro e leste. Perco às vezes 2, 3 horas para ir, mais 2 horas para voltar, são 4 horas do dia, sobram 20 horas. Eu durmo, sei lá, 8 horas, quanto tempo sobra para minha família? O problema não atinge só os motoristas, mas também ciclistas e pedestres. Para a gente atravessar a rua aqui é um caos, principalmente quando chove. Os carros não respeitam a gente de jeito nenhum, né? A gente não tem calçamento. Todo dia tem acidente aqui nessa rodovia, todo dia, principalmente nesse pedaço, do Trevo da Seta ao Trevo do Rio Tavares. Inclusive eu fui até atropelada, fui atropelada na faixa. O carro parou de uma pista para mim passar, estava 3 pistas, 2 pistas aí indo para o sul. Quando eu vou passar, o outro carro passa direto e bate em mim e eu caio. O elevado terá 220 metros de extensão e fará a ligação entre a SC-405 e a rodovia Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, que une o Rio Tavares e Campeche à Lagoa da Conceição. Ciclovias e calçadas mais largas também estão no planejamento. Então a gente tem um número aí em torno de 50 mil veículos por dia. E essa obra, então, foi escolhida para justamente garantir a segurança pontual daquela região, porque a gente tem ali um cruzamento de 3 sentidos bastante elevados. Ela está em andamento, a gente tem várias etapas que acontecem em paralelo, né? A gente está finalizando a execução dos encaixes dos pilares, alguma montagem de forma já do elevado, e também estamos trabalhando na arqueologia, já que ali foi identificado um sambaqui, e por exigência do IPHAN, a gente está fazendo todo um monitoramento e acompanhamento arqueológico naquela região. Agora vamos ver que esse elevado como é que vai ficar. Isso aí não vai adiantar, só se as pistas fossem mais largas. Se eles tivessem como duplicar, seria bom, mas agora sai do elevado, pega essas ruas estreitas e daí vai ficar a mesma tranqueira.
No final de fevereiro, uma mancha escura na água que corre em direção à praia próximo da Avenida Pequeno Príncipe chamou a atenção dos moradores. O índice de balneabilidade feito pela Fátima no dia 1º de março apontou a água como imprópria para banho. Um protesto foi organizado pelos moradores a pedido de saneamento básico e pronunciamento das autoridades. Durante uma semana, mais ou menos, teve uma água mais escura descendo na praia e aí coincidiu com a época que eles foram fazer as medições de balneabilidade. E tem 2 pontos na extensão de toda a praia do Campeche, que junta com parte da praia do Morro das Pedras, né? Que são realmente impróprios. E aqui no Campeche, no dia que fizeram a medição, deu de 2 a 3 vezes. E foi feita a medição dentro da parte escura, mais onde estava, que não é no mar. Em vez de medirem o mar, onde vocês podem ver que a água é completamente cristalina. Por alguma razão, aquela água acabou saindo ali próximos aos restaurantes, o que não existia, e chamou a atenção da comunidade. O lado bom é isso. Despertou na sociedade florianopolitana uma obrigação de fiscalizar, e essa é a melhor fiscalização. Eu acho que tem que ser feito, foi legal o protesto, tem que ser feito sempre, não é uma vez só. E as pessoas realmente têm que se mobilizar, as pessoas têm que ir atrás e têm que ir à luta. Não pode fazer um dia e parar. O bairro do Campeche não possui sistema de tratamento de esgoto público. As soluções individuais lá ainda eram tidas pela prefeitura como viáveis. Então o cidadão ele poderia ocupar a região, mas ele deveria dar um fim individual para o seu sistema, para o seu esgoto. A ocupação disso daí está se dando também de maneira muito intensa e essa solução individual passa agora a não ser mais uma solução que tenha os requisitos ambientais necessários. É preciso dar uma nova estrutura pública de coleta e de tratamento desses esgotos. São lugares importantes sob o ponto de vista ambiental. São lugares que têm praias importantes, são lugares que têm infraestruturas importantes, como o aeroporto, são lugares que têm atividades econômicas importantes para o município, como a maricultura, e onde tem um dos principais mananciais de água da cidade, que é a Lagoa do Peri e o Aquífero do Campeche. O fator analisado na balneabilidade da água é a bactéria presente em fezes de animais e humanos, que pode causar doenças. Quando em mais de uma das amostras a quantidade de bactérias passa de 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado impróprio para banho. No relatório de balneabilidade das praias de Florianópolis, divulgado pela Fátima em março, dos 75 pontos analisados, 31 estão impróprios para banho. O local mais poluído aqui na praia de Canasvieiras é ao lado do Trapiche. Do dia 5 de janeiro a 23 de fevereiro, 8 coletas foram realizadas e todos os resultados mostraram que a água estava imprópria para banho. No mesmo período local do ano passado, apenas uma dessas coletas mostrou que a água estava imprópria. Essa contaminação da água do mar vem do esgoto que é jogado no Rio do Brás, que desemboca aqui na praia. No mês passado é que ele estourava. Isso aqui ficava todo preto, é tudo pura cheiro que não tinha que aguentar. Assim. Eu já estou quase 20 anos aqui e sempre a mesma coisa, não muda. Mesmo Canasvieiras tendo a infraestrutura pública de esgoto instalada, que foi projetada para promover uma melhoria ambiental naquela localidade, a gente tem um elevado índice de irregularidades nas ligações. Desde irregularidades mais simples, como ausência de caixa de gordura, até as irregularidades mais graves, que são do cidadão que, mesmo tendo a estrutura pública de benefício ambiental na frente da sua casa, se liga de maneira errada na rede de drenagem e acaba contaminando os rios e a praia. Entre final de dezembro e início de janeiro, um surto de virose atingiu moradores e turistas no norte da ilha, que tiveram que cancelar ou trocar o local de veraneio por acharem que a principal causa da doença era a água do mar. Com relação às amostras de fezes que nós coletamos das pessoas doentes, nós conseguimos identificar um vírus chamado norovírus. Ele é um vírus que é transmitido pela boca ou então pelas fezes. O que nós identificamos no rio foi a presença do norovírus no rio. Nós não conseguimos verificar a presença desse vírus na água do mar. Essas transmissões gastrointestinais, normalmente esses vírus têm transmissão maior no verão, porque eles precisam do calor para se multiplicar e também para a transmissão. A transmissão é muito mais fácil no verão, né? Por conta do suor, por conta do fato das pessoas estarem mais com roupas mais leves e tendo um maior contato, né? A gente atuando, né, na ligação correta da rede, a gente vai ter uma melhoria muito rápida da qualidade da água do
do Rio do Braz e, por consequência, da orla próxima. O processo longo que a gente está planejando para esse ano é de uma eliminação drástica dessas ligações irregulares. Se cada cidadão fizer a sua parte, rever o seu sistema de esgoto, a sua destinação, já tem um bom começo. E depois nós podemos, sim, cobrar do poder público. Afinal de contas, pagamos impostos e esse é um serviço que é pago e muitos pagam sem tê-lo. Então é preciso, sim, uma cobrança mais enérgica ao poder público. Esse problema de balneabilidade nas praias de Florianópolis não é novo. E o histórico da qualidade da água, com datas e pontos das coletas, pode ser acessado no site da Fátima. Esse monitoramento é feito desde 1976 e ajuda a não colocar em risco a saúde da população local e dos turistas. E essa temporada do Estação Verão está chegando ao fim. Acompanhe outros programas da TV UFSC no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.